Olá a todos, bem-vindos ao Arte de Matemática, eu sou o Nicolas e nessa mais nova série do canal eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estudos de funções, ok? Então, alguns elementos que são muito importantes quando estamos estudando algumas funções, nem que seja graficamente ou analiticamente, ok? E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as simetrias e a periodicidade, tá? Eu escrevi no título só simetrias, mas eu também vou falar um pouquinho sobre a periodicidade de uma função. Então, o que que seria uma função simétrica? Ok? Como é que a gente define? Então, a noção de função par, ímpar e periódica, ok? Então, esse é o vídeo de hoje, ele vai ser um vídeo bem simples, sem nenhuma demonstração muito complicada, vai ser apenas um vídeo de definições, ok? Então, primeiro, antes de começar, a gente tem que lembrar o que que é um gráfico de uma função, ok? Então, visualmente, todos sabem o que que é um gráfico de uma função, né? Quando a gente desenha, por exemplo, um plano cartesiano, ok? Então temos aqui no eixo das abscissas temos o x e no eixo das ordenadas temos um f de x, ok? Então isso que a gente chama de plano cartesiano e a gente sempre pode desenhar uma função, né? Então é o conjunto de pontos de x e os conjuntos de pontos é o conjunto de pontos x f de x, né, que define uma função. Então, por exemplo, uma parábola vai ser no quando x for estritamente positivo, ou positivo ou igual a zero, vai ser aqui, né? Mais ou menos assim. Ok? Então, isso é um gráfico de um ponto de vista visual. Né? De um ponto de vista analítico, o que que seria um gráfico? Um gráfico seria apenas um subconjunto de R2, ok? Então, temos o nosso plano que é R2. Por que R2? Porque x é um real e a gente aplica uma função que envia reais também, tá? Então, temos R e R aqui. Então, um gráfico seria um conjunto de pontos x, f de x, que está incluso em R2. Ok? Então a gente definiu o que é um gráfico, né? Um subconjunto de R2. Ok? Obviamente a função ela tem que estar definida quando a gente está fazendo o seu gráfico, né? Então isso daqui seria por um x que pertence a um intervalo de definição da função. Ok? Então, por exemplo, a gente sabe que ln de x não é definido em zero, né? Então ele é definido em 1 mais infinito. Então esse seria o conjunto de definição da função ln de x. Então a gente fala que o gráfico ele é válido quando x pertence a D de f, tá? D de f vai ser minha anotação para o domínio da função f, ok? Então em todo esse espaço aqui, em todo df, essa função é bem definida, então podemos desenhar o seu gráfico sem nenhum problema. Agora vamos um pouquinho para as definições. Vocês vão ver que eu vou fazer alguns desenhos e que muitas vezes eu não sou muito bom em fazer desenhos, mas tudo bem. Então a primeira função é o que é uma função par. Então a gente diz que f é par, ok? Se ela é simétrica de acordo com zero, ok? Então quer dizer que então f é par, isso é equivalente a dizer que f de menos x igual a f de x, ok? Então graficamente isso seria o quê? Se temos um ponto aqui, então o nosso f de x, é, perdão, se temos um x aqui e se temos um menos x aqui, a gente vai ter o mesmo f de x, ok? Então vamos ter isso daqui. Ok? Então ela é simétrica de acordo com as ordenadas. Tá? Isso é uma função par. Exemplo de uma função par é o que eu tinha feito antes, uma parábola. Vocês veem que a parábola do outro lado vamos ter para o x e menos x o mesmo f de x, né? Porque todo número elevado ao quadrado dá um positivo, então menos 2 ao quadrado dá 4 e 2 ao quadrado dá 4. Então x ao quadrado é uma função par, ok? Agora, f vai ser ímpar, então f é ímpar se temos uma simetria de acordo com o zero, de acordo com o centro, né? Então aqui eu falei de acordo com o zero, no caso, de acordo com o eixo das ordenadas. Aqui f vai ser ímpar se f de menos x igual a menos f de x. Ok? Então se temos menos x aqui, ok? Então vamos ter o nosso f de menos x. Então menos x, f de menos x, e vai ser menos f de x, que é menos f de x. Ok? Então temos essa simetria. Então aqui vamos ter, pera aí, vamos ter essa simetria aqui, ok? Então temos um x que dá um f de x,
e temos um menos x que dá menos f de x, então temos uma simetria aqui, ok? Perante, de acordo com o meio. Tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo um desenho bem torto, ok? Então vai ser de acordo com o ponto central. Um exemplo de função que é ímpar é x ao quadrado, x ao cubo, ok? Então, por exemplo, menos 1 ao cubo dá menos 1, ok? Menos 1 ao quadrado dá 1, então menos 1 ao cubo dá menos 1, né? Então temos aqui a nossa simetria aqui, ok? Agora, como saber se uma função é periódica? Ok? Então, quando a gente fala de uma função periódica, a gente está falando de um período, né? Então, a gente considera um período, a gente escreve ele t, ok? Estritamente positivo, ok? Então, a gente sabe que para todo x que pertence ao conjunto de definição de f, uma função periódica, ela verifica a seguinte relação. Temos f de x mais t, então, o nosso período t, que vai ser igual a f de x. Ok? Então, quando a gente diz que uma função é periódica, isso quer dizer basicamente que a cada período t ela vai ser exatamente igual. Então, por exemplo, se a gente desenhar aqui um seno de x, né, então seno mais ou menos aqui, vocês veem que a cada período, então a cada período aqui, né, então aqui temos um período t, vocês veem que a função ela sempre vai ser igual, né? Ela vai ser, no caso, explicitamente sinusoidal, então ela vai ser exatamente igual. E isso quer dizer que uma função é periódica. Obviamente depende do período, né? Então, por exemplo, seno e cosseno, elas são o que a gente fala que é 2π periódica, ok? Então, cosseno de x mais 2π igual a cosseno de x, ok? Mesma coisa para seno, seno de x mais 2π igual a seno de x, ok? Temos a noção também de período mínimo, ok? Então a gente chama um T um pouquinho mais estilizado, mais seria o conjunto dos períodos positivos de uma função f, ok? E como é um conjunto, a gente pode se perguntar se é um conjunto fechado, se é um conjunto que possui um mínimo, ok? Se esse conjunto ele possui um mínimo, a gente fala que esse período, que é esse mínimo, né? Então a gente fala que esse T mínimo aqui vai ser o que a gente chama do período minimal de f, ok? Ou, né, no vocabulário mais comum, o menor período de f, ok? Então, vocês podem ver que para a função cosseno, o menor período é 2π, tá? Porque menor do que isso, o cosseno ele se comporta de uma maneira diferente. Então, cosseno de x mais π não é cosseno de x, ok? Cosseno de x mais π é menos cosseno, o que não é a mesma função, ok? Então, o período mínimo de cosseno é 2π. O período mínimo de seno é 2π. Agora, por exemplo, se a gente fazer tangente. Então, tangente de x mais 2π. Ok? Tangente de x é seno de x mais 2π dividido por cosseno de x mais 2π. Ok? A gente sabe que seno é 2π periódica e cosseno é 2π periódica, então isso daqui fica igual a seno de x sobre cosseno de x, que é igual a tangente de x. Ok? Então, aqui a gente consegue afirmar que o período da função tangente, né, a tangente é 2π periódica, porque tangente de x mais 2π é igual a tangente de x. Só que vocês podem testar com π e isso vai ter o mesmo resultado. Ou seja, 2π não é o período minimal da função tangente. Ok? Vocês vão ver. Então, tangente de x mais π vai ser então seno de x mais π sobre cosseno de x mais π. Ok? Então, seno de x mais π, pensa num círculo trigonométrico, vai ficar menos seno de x sobre menos cosseno de x. Ora, temos menos sobre menos, então vai dar mais. Então, aqui temos tangente de x. Então, vocês veem que tangente de x é π periódica. Ok? Vocês podem testar. Vocês não vão achar período menor do que π. Então, a gente fala que o período minimal da função tangente é π. Agora, a pergunta natural, para finalizar o vídeo, é: por acaso esse conjunto dos períodos ele sempre vai haver um mínimo? Ou seja, sempre vai existir um período minimal de alguma função? E a resposta é não.
Tá? Esse mínimo não é necessariamente existente. Existem funções onde não tem, que são periódicas e que não possuem um período mínimo. Ok? O exemplo mais famoso é a função característica dos racionais, ou a função indicador dos racionais. Tá? Então a gente fala que f de x igual a esse 1 estilizado aqui de q. Ok? Então isso daqui é a função característica dos racionais. O que é uma função característica? Eu já fiz um vídeo no canal, tá? Então vocês podem ver, função característica. É uma função que envia um se x pertence ao racional, aos racionais, perdão, e zero se não. Ok? Então, como o nome diz, função indicadora, ela indica se algum valor é racional ou não. Tá? Isso daqui é no geral para qualquer função indicadora. Nesse caso aqui a gente está falando da indicadora dos racionais. Ok? Então, primeiramente, eu vou mostrar por que ela é periódica. Ok? E depois eu vou mostrar por que ela não possui um mínimo. Então, a gente vai considerar um Q que pertence aos racionais. Ok? E agora a gente vai estudar dois casos. A gente vai estudar o caso que x é um racional e que x não é um racional. Por quê? Porque a função ela tem uma disjunção de caso. Então, para fazer a nossa prova, a gente tem que também ter uma disjunção de caso. Ok? Então, aqui eu vou fazer se x pertence aos racionais. Ok? Vocês sabem que os racionais a gente pode somar frações. Né? Então, por exemplo, 4 sobre 3 mais 2 sobre 3 fica 6 sobre 3. Isso daqui é um racional. E vocês podem provar que qualquer soma de racionais ainda vai continuar um racional. Ok? Então, isso daqui implica que x mais q, então x é o nosso racional, q é o nosso racional, vai pertencer ainda aos racionais. Ok? Então vamos ter que f de x vai ser igual a 1, porque x pertence aos racionais, que é igual a f de x mais q. Ok? Então aqui a gente já demonstrou que ela é periódica, tá? Porque f de x mais q igual a f de x. Ok? Então nosso q seria o nosso período, tá? Então seria um período que a gente fala racional. Agora o segundo caso é se x não pertence a q. Então se x não é um racional, o que acontece? Isso daqui implica que x mais q não é um racional. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, o não racional é o que a gente chama de irracional. Tá? Os irracionais, eles pertencem ao conjunto R tirando os racionais. Então, por exemplo, raiz de 2 não é um racional. Né? Se a gente fizer raiz de 2 mais 4 sobre 3, isso daqui não é um racional, porque temos um raiz de 2. Ok? Então, um irracional mais um racional ainda continua não sendo um racional. Então, x mais q não é racional. Eu sei, eu estou repetindo muito, mas é para ficar bem claro que isso daqui não pertence a q. Ok? Então vamos ter que. Calma aí que minha caneta sumiu. Vamos ter que f de x igual a zero, que é igual a f de x mais q. Porque x mais q não é racional. Então f, essa função vai enviar um zero de qualquer jeito. Então de qualquer jeito ela se mantém periódica. Ok? Então aqui eu demonstrei por que a função característica dos racionais é periódica. Agora o resto da prova é demonstrar por que ela não é um período mínimo. Por que não possui um período mínimo. Então vamos lá, né? Então o período mínimo seria se existe um tal superior a zero, né? E que não existe nenhum valor estritamente inferior a tal que continua sendo estritamente positivo, porque a gente quer considerar que tal seria o mínimo, né? O período mínimo, ok? Só que vocês sabem que os racionais, então se por exemplo temos um q que é superior a zero, né? Para o conjunto dos racionais, a gente sempre pode achar um valor menor do que q. Então, por exemplo, a gente sempre pode dividir por 2. Né? Então, a gente sabe que vai existir um q sobre 2 que vai ser superior a zero e que vai ser menor do que q. Ok? Então, isso daqui já implica, né? Vocês veem que a gente pode fazer isso infinitas vezes, tá? Então, não é uma prova rigorosa, mas vocês entendem a ideia. A gente pode sempre fazer isso infinitas vezes, sempre pode dividir por 2, por 3, por 4, ele sempre vai ser um racional e sempre vai ser menor, 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 menor. Então, isso quer dizer que Q, né, não possui um limite inferior. Não existe um limite inferior. Ou seja, se a gente supõe que tal
que é superior a zero, é um período mínimo, a gente acaba mostrando que tal sobre 2 vai ser inferior a tal, né? Ou seja, que vai existir um tal sobre 2, o que é um absurdo. Ok? Então, por resolução pelo absurdo, a gente mostrou que isso daqui é impossível, ou seja, não possui um período minimal. Ok? Eu fiz uma prova bem por cima para ser rápido, mas o negócio é supor que existe um mínimo e demonstrar que realmente esse mínimo é absurdo, porque a gente sempre pode achar um, um valor inferior a esse mínimo. Ok? Então esse é o vídeo de hoje. Passei bem rápido sobre a questão de função par e ímpar, porque normalmente isso daqui é bem simples, e eu me adentrei um pouquinho mais no caso de função periódica, porque isso daqui vai ser bem importante para o futuro. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido.